Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, Estado do Rio. Sou pastor aposentado e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens preciosas que falam de esperança, de graça, de salvação, de conforto, de consolo. Nossa mensagem de hoje tem como título Muito Mais que uma esmola, e está baseada em Atos capítulo 3, versículos 1 a 10. Passagem que vamos ler nesse momento. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Este acontecimento provocou uma reação em cadeia. Primeiro o povo se admirou, depois se reuniu em torno de Pedro e João. E Pedro e João então aproveitaram a oportunidade para falar, para testemunhar de Jesus e do poder de Jesus. Depois provocou a reação também dos líderes religiosos daquela época. E eles então detiveram Pedro, prenderam Pedro e João e os levaram perante o tribunal para serem interrogados e provavelmente punidos. Ameaçaram Pedro e João, intimidaram os dois apóstolos. E eles, contudo, não puderam fazer nada contra os dois apóstolos, porque, conforme eles mesmos admitiram, havia sido feito um milagre que era irrefutável. E o homem estava ali, e o homem que foi curado tinha mais de 40 anos de idade. O homem era conhecido como aleijado de nascença. Então eles resolveram soltar Pedro, mas continuaram ameaçando soltar Pedro e João. E os dois apóstolos disseram: Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E voltaram para a reunião dos irmãos da igreja, e chegando ali, contando o que tinha acontecido, os irmãos louvaram e bendisseram a Deus e oraram a Deus com ousadia, pedindo que Deus desse a eles o poder para anunciar, para testemunhar de Jesus Cristo e para operar mais sinais e maravilhas, porque essa maneira de que o povo se impressionasse e buscasse a Jesus como seu Salvador. Mas o título da nossa mensagem é Muito Mais do que uma esmola. Por quê? Porque aquele homem, quando viu Pedro e João entrando no templo, ele fez um pedido simples. Ele queria receber apenas algumas moedinhas de prata e ouro, moedas de pequeno valor, uma esmola.
que é geralmente o que compõe as esmolas que são dadas para os necessitados, né? Poucas moedas de pequeno valor. Então o homem esperava apenas isto, apenas prata e ouro e de pouco valor. Porém, muito mais do que prata e ouro, ele recebeu a cura da sua doença, da sua paralisia. Isso nos traz uma lição, que hoje há muita gente no nosso Brasil de hoje buscando a Jesus, esperando Jesus muito pouco, por muito pouco. Eles vão a certas igrejas que baseiam a sua pregação dessa maneira, buscar uma cura para uma doença, buscar a solução para um problema familiar, buscar a solução para um problema financeiro. Trata-se de uma felicidade momentânea e é muito menos daquilo que Deus, é muito menos daquilo que Jesus pode fazer por uma pessoa. Jesus pode nos dar muito mais do que prata e ouro, muito mais do que prosperidade material. Jesus pode nos dar muito mais do que a cura da paralisia. Foi o que aquele homem recebeu, ele pediu uma esmola, mas ele recebeu muito mais do que a cura da sua paralisia. Aqui diz que ele, depois de curado, e foi curado de uma maneira instantânea, diz que os seus pés e os seus tornozelos foram imediatamente fortalecidos e ele levantou-se de um salto e saiu andando junto com os apóstolos, entrou no templo com eles e caminhava e saltava e louvava a Deus. É uma cura admirável, porque nós sabemos que uma criança só aprende a andar depois de meses, algumas depois de mais de um ano de vida. E mesmo assim, esses primeiros passos são muito limitados. Para uma criança começar realmente a pular, saltar, jogar bola, brincar, correr, leva algum tempo, leva anos talvez, né? Mas aqui a passagem nos diz que esse homem que tinha nascido aleijado há mais de 40 anos e nunca tinha, portanto, aprendido a andar, ele saiu andando imediatamente. Uma cura completa. É isso que Jesus faz em nossa vida. É muito mais do que a cura do corpo de uma doença. Jesus pode nos dar muito mais do que isso. A Bíblia conta a história de 10 leprosos que foram curados por Jesus da sua lepra. E eles foram andando, continuando a sua caminhada, mas um deles voltou. E esse que voltou recebeu a palavra de Jesus, que a sua fé o havia salvado. Ele recebeu muito mais do que a simples cura da lepra. Ele recebeu uma bênção completa para a sua vida. É isso que Jesus quer dar. É isso que Jesus pode dar. Muito mais do que prata ou ouro. Muito mais do que a simples cura de uma doença. Ele recebeu também aquele aleijado a devolução da alegria e da esperança para a sua vida. Ele agora tornou-se um homem apto, autônomo, poderia trabalhar, conseguir o seu próprio sustento. Do jeito que ele viveu até os 40 anos, ele precisava até que alguém lhe desse comida na mão, alguém o trouxesse até o templo para pedir esmola.
Ele dependia dos outros, era profundamente dependente, mas agora ele estava livre de tudo isto e apto para conseguir o seu próprio sustento, alegre, cheio de esperança. E diz a palavra que ele, por isso mesmo, ele entrou ali saltando, caminhando, saltando, louvando a Deus, manifestando a sua alegria. Porém, muito mais do que um milagre, esse evento, esse acontecimento com esse homem tornou-se um testemunho poderoso. Nós vemos na continuação do texto, em Atos capítulo 4, versículo 12, quando Pedro e João tiveram poder para, oportunidade, melhor dizendo, para testemunhar, eles disseram: não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Jesus é o Todo-Poderoso que curou este homem e pode fazer muito mais por qualquer pessoa que venha a ele. É interessante que a palavra lá na língua original em que foi escrito esse texto, a língua grega, a palavra usada para curar também é usada para salvar. A palavra usada para salvar também usada para curar. Porque naquela língua essa palavra tinha um sentido abrangente. Significava restaurar toda a vida. Aquele homem foi completamente transformado pelo poder de Jesus. E agora, os apóstolos de Jesus estavam empoderizados, podemos dizer assim, para dar um testemunho a respeito da graça e do Evangelho. Então, tornou-se uma grande oportunidade para testemunhar. Tornou-se uma grande oportunidade para desafiar a igreja, que orou pedindo a Deus ousadia para anunciar, para pregar o Evangelho, para falar no nome de Jesus e para realizar mais atos poderosos. Muito mais do que uma esmola. Esse texto nos fala que aquele homem recebeu muito mais do que uma esmola. E você também pode receber. Não peça pouco a Jesus. Venha a Jesus para receber salvação, cura, transformação, libertação. Jesus pode fazer tudo isso por você, desde que você o busque, desde que você dê oportunidade a Ele para fazer essa obra na sua vida. Que Deus abençoe.